por que que toda vez quando você tem uma ideia nova e você se empolga, você até inicia fazendo, e aí você tá tão empolgado e você vai contar para uma pessoa especial que você quer falar, para sua mãe, para seu marido, para sua amiga, só que aí do nada você perde a vontade. Você não consegue mais insistir naquilo. Você acha que é preguiça, você acha que é falta de foco, mas na verdade existe um mecanismo silencioso na sua mente que ele aciona toda vez que você abre a sua boca para falar para alguém sobre seus planos. E eu vou te explicar como fazer a sua mente melhorar com isso. Eu vivi exatamente assim. Eu tinha ideias, eu iniciava os meus projetos. Às vezes nem é porque a gente percebe, mas porque a gente quer contar o que a gente teve. E aí eu ia correndo contar, assim, pro meu marido, né, que é onde a gente convive bastante. E aí, só que eu entendi algo em mim que era um padrão meu por conta de escassez ou por conta de crenças minhas, não sei. Mas eu entendi, cara, depois que eu comecei a estudar muito sobre a neurociência e estudar muito sobre quem eu sou, enfim, no meu canal tem muitas coisas sobre que você pode também aprender. No fundo, eu não queria concluir a meta. Eu só queria validação externa. Isso é loucura, porque eu tinha isso na minha cabeça. Eu achava que eu estava procurando a meta, eu achava que eu estava procurando algo novo para mim, mas no fim a minha mente ela procurava sempre a validação do outro para que eu me sentisse bem. E no final, depois que eu contava, a minha mente, a nossa mente faz a autossabotagem, entendendo e achando que a gente já concluiu aquilo ali. Então não precisa mais força de vontade para acontecer. A mente não vai procurar mais ideias, não vai mais te dar a vontade e a insistência de concluir aquela meta que você teve nessa ideia. Porque simplesmente você abre sua boca. Porque você quer que o outro diga pra você, parabéns, que lindo que você conseguiu, muito bem. Aí a minha mente, então a gente conseguiu, né? Então vamos parar por aqui, já conseguimos, boba. E aí assim funcionava, meu amor. E isso era um ciclo. Toda vez eu tinha novas ideias, o outro, como eu falava também, ocasionava da outra pessoa me achar falta de foco. Meu Deus, você não tem foco nas coisas, porque que tu sempre começa algo e não finaliza. Você para no meio do caminho e aí vai procurar outra coisa. E eu entendi que era porque eu estava procurando a validação externa, por crenças minhas. Porque eu não achava que merecia, ou tinha medo de quem eu queria ser, ou quem eu me tornaria. Mas, às vezes nem era isso, era realmente porque a minha meta era a validação do outro. E isso me sabotava todas as vezes. E hoje, se eu estou fazendo aqui esse canal, é porque eu concluí isso na minha vida. E isso é concluído em qualquer outra área da minha vida. De não se sabotar e ficar com a boquinha fechada, só falar, se quiser, quando concluir a meta desejada. No início é um pouco assustador porque você quer contar para as pessoas, mas teve algo que mudou em mim, que eu tenho uma relação muito boa com Deus, então eu contava pro meu melhor amigo, que é Deus. Eu sempre falo para ele assim, Deus, todas as pessoas que perguntarem para mim quem é o seu melhor amigo, eu vou falar que é Deus, que é você. Então eu passei a colocar as minhas ideias a quem realmente me ajuda, que se preocupa e quem realmente vai me dar a consistência das coisas, que é Deus. Porque Deus não vai te julgar, né? Ele não vai, ele sabe o seu potencial. E você, assim, você não tem ali de cara, não é? Você tem ali a mentalidade de conversar, mas não é uma pessoa física que vai te julgar e você vai olhar suas expressões e você vai... Não é assim, né? Então, eu mudei a quem direcionar as minhas falas. Não que a outra pessoa não seja importante para isso, mas é mais protegendo também a outra pessoa e me protegendo, porque faz com que a pessoa fique realmente tendo uma opinião assim, meu Deus, você desiste de tudo. E eu não queria mais isso para minha vida. Eu não quero mais validar quem eu sou pelo outro, mas por mim mesma. E isso tem total diferença. Parece até bobo falar isso, parece até bobo para algumas pessoas, mas existem muitas pessoas como eu, de falar que não consegue nada, por que eu não concluo nada? Mas porque você está procurando validação externa, e muitas vezes porque você fala. Porque você se acha tão incapaz de fazer algo que você vai mendigando atenção, vai mendigando positividade ou boas palavras para você. Eu te entendo.
Eu entendo muito você. Então eu tô aqui fazendo meu canal para ter esse contato e esse vínculo com você e fazer com que você melhore. E fazer você entender crenças que talvez você tenha que talvez essa crença pode ser um início para você ter a vida que você quer, assim como eu. E isso foi libertador para mim. Imagine que tem a panela de pressão. Como a panela de pressão funciona? Você coloca uma água, então você coloca o alimento, você tem a pressão, aquela válvulazinha também de soltar a pressão, também tem aquela borrachinha que segura a pressão para que o alimento consiga cozinhar. As suas ideias é a água que está fervendo dentro da panela de pressão. Pressão da panela é a sua vontade, que vai fazer com que materialize no mundo físico. E o que está cozinhando dentro da panela é a materialização, né? Tá cozinhando ali as ideias, tá fazendo um negócio acontecer e tudo mais, precisa de todo um processo para que isso aconteça, para no final a gente abrir a panela e ver a comida maravilhosa, né? Então, toda vez que você abre sua boca para falar dos seus planos para alguém, é como se você subisse a válvulazinha que fica na panela de pressão e saísse. Sai. Então, a energia é gasta você falando do que você fazendo. Em vez de você gastar a sua energia de ideias e de movimento falando para as pessoas, feche a válvula, segure, deixe a pressão acontecer até a meta ser alcançada e aí sim você fala. Se você subir, soltar a pressão, vai ter autossabotagem na hora. E é isso que eu consegui, né, entender na minha cabeça, né? Como que funciona na vida de planos e materialização para concretizar o que você quer. Também tem outra parte que foi uma das coisas que me ajudou bastante, que eu chamo de submarino. O que o submarino faz quando ele está no mar? Ele afunda. E quando ele afunda, ele lá tem as suas pesquisas que ele quer fazer, ele tem os estudos que ele quer se movimentar, que ele quer aprender, e aí ele vai fazendo os seus planos, no fundo ele só emerge quando é alcançado aquela ideia ou aquela nova busca. Então, quando você for fazer as suas ideias e colocar em ação, seja igual ao submarino. Fique em silêncio profundo, não fale nada, fique no escuro, somente você e Deus. Se você falar das suas ideias, a sua energia se dissipa e para o que era usado para a sua força de vontade, as suas ideias, é usado para falar algo que nem foi concluído ainda. Então, fecha a boca. Siga no seu plano. O que eu tô fazendo é colocar uma meta e olhar para mim. Cara, qual é a dificuldade de ficar para você? Por que você não sabe se validar sozinha? Você não sabe que vai dar certo? Porque, assim, existem muitas crenças. E nessas crenças, como uma dessas de autossabotagem, faz com que a gente ache que a gente não consegue sozinha. Que a gente precisa da outra pessoa para saber se é compatível ao que eu posso fazer ou não. Mas não existe isso. Se você sabe que você pode fazer, você faz. Porque não é questão de opinião, é questão de consistência. Tudo que você consiste em fazer, seja ir para uma academia para ter um corpo bom, seja para uma alimentação melhor, seja para a organização de uma casa, tudo é consistência. Você não pode desistir. E a sua falta, na verdade, a sua desistência significa porque você quer procurar validação externa para saber se você é capaz de fazer isso. Ou você é capaz de qualquer forma. Você é capaz de fazer qualquer coisa, você é um criador. Você é um co-criador. Deus criou para isso, criar coisas. E não precisa de nada. Você já tem tudo aqui. Procure as 6 faculdades mentais. Tem um vídeo meu no canal falando sobre isso. E de como isso é capaz de você criar qualquer coisa na sua vida. E através disso você quebra crenças, você começa a entender o que você tem. E depois que eu passei a entender isso, e cada vez que eu vou falando para vocês, eu vou aprendendo mais ainda. Isso não quer dizer que eu seja perfeita, até porque eu tô no meu caminho de consistência. Tem dias que eu não quero fazer vídeo, tem dias que eu não tenho ideias, mas eu lembro de quem eu quero ser e de quem eu sou agora. Eu sou uma mulher que gosto de ensinar as outras pessoas, assim como na minha vida sempre teve pessoas que me pediram opiniões, então eu busquei e estou entendendo para que eu vim nesse mundo. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, entender e falar com Deus na intimidade, e aí daí veio as novas ideias de buscar novos vocabulários, de buscar a compreensão de quem eu sou, e aí veio também a materialização de quem eu quero ser, de quem eu quero me tornar e de quem eu sou hoje para que isso aconteça. Lembre-se que você precisa fazer no seu presente para que seu futuro seja próspero. Não é
quando você tiver dinheiro, quando você tiver disponibilidade, quando você tiver tempo, você vai alcançar isso. Não, se você não fizer agora, no futuro não vai ter esse tempo, não vai ter esse dinheiro, no futuro não vai ter nada, porque precisa fazer ação agora. Você precisa ser quem você quer ser agora, independente das suas circunstâncias, independente do seu externo, porque é você quem molda o seu externo. Não é o seu externo que te molda. Você é criador, você não é reator. Que eu acho que é basicamente a mesma ideia de reator, é que reage a algo. Você é o que faz a ação e o mundo reage, né? O seu externo que reage ao que você quer. Então, entenda essa crença que você tem e a partir de hoje, você é a criadora da sua vida ou o criador, não seja lá quem estiver me assistindo, não tem tempo para que isso aconteça. Você é quem faz o seu tempo. Então, se você tem essa crença e você abriu a sua mente agora, essa chave na sua cabeça de entender, meu Deus, realmente eu procuro muita validação externa, comenta aqui embaixo para me saber que você realmente se achou nisso e que eu te ajudei a entender sobre isso. Inclusive, eu quase nunca falo quem eu sou. Quem tiver caído de paraquedas, eu sou a Clícia, né? Clícia Monteiro. Eu ajudo as pessoas a abrirem as suas mentes e assim concluir a nova fase da vida, materializar a sua vida dos sonhos. E o meu propósito de vida é esse, e eu espero que realmente as pessoas gostem do que eu falo, gostem das coisas que eu ensino, porque esse é meu potencial, e eu espero realmente que você se ajude com isso. Se inscreve no meu canal para, quem sabe, a gente conseguir uma comunidade legal de amigas, de mulheres, né? Porque o meu intuito realmente é atingir as mulheres e a gente formar uma amizade tão boa, né? Que a gente consiga compartilhar conhecimento. Então, é isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.